Bora falar com o que, Zuzu? Ele é advogado, o nome dele é Ricardo Baronovski, tá bom? Sabe o que a gente vai falar? Direito do consumidor, uma salva de palmas aqui para um advogado. E precisamos sempre de um advogado. Obrigado pela ilustre presença. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite, Emílio. Boa. O que a gente precisa saber? Quero saber o seguinte. Primeira pergunta. Num teatro, olha lá, eu paguei o ingresso, eu tenho direito a vaiar a peça em questão? Tem vários pormenores aí, viu, Emílio? Não só que essa aqui já é uma área que toca lá o Morgado, liberdade de expressão tem limite. Se você xinga, pode ser xingado de volta. Qual é o limite do humor, né? Aí já pega uma outra área, direito Qual a constitucional. credibilidade do palhaço? Quero ver você responder essa. Depende do palhaço, esse é o caso concreto. Precisa analisar o caso concreto, mas tem uma dúvida muito bacana aqui, Emílio. Ele é enrolador. Ele sabe das leis. A pessoa que gosta mais de infringir a lei é o advogado. Ele sabe como infringir a lei. Ele tem um código, estudou. Agora tem uma dúvida interessante. Comprei o ingresso lá pro show do Morgado. Sim. Eu tenho que comprar pipoca lá dentro ou posso trazer de fora? Tal da venda casada. Pode trazer de fora. Essa é uma questão ótima. Tá no hotel, posso pegar uma cerveja de fora ou tenho que comprar do hotel? Prática da venda casada. Todo mundo se depara Levar com o isso. vinho ou pagar Mas esse é o direito do consumidor, que é o livrinho do Celso Russomano, da época do Celso Russomano. Só tem no Brasil isso, né? Tem no Brasil, é uma legislação mais avançada do mundo e muito protetiva ao consumidor, mas tudo se cinge à boa-fé. Se eu vejo uma geladeira anunciada a R$2, a oferta vincula o consumidor? Não, boa-fé. Então, mas isso aí não é só para dar emprego para advogado, juiz... advogado gosta. Advogado Para gosta. dar um processo. Porque isso aí é o seguinte, nos Estados Unidos não tem direito do consumidor. Por exemplo, um show... Tem a lei normal. Não. Tem a lei normal, mas o cara, por exemplo, vai fazer o show, ele faz questão de devolver o dinheiro porque ele respeita o consumidor. Já tem Ética, chama ética, o cara tem ética. Não, e ele zela pela imagem dele. Exatamente. Então lá o produto você troca sem não tem sem o menor problema. Aqui inventaram isso que tem várias pessoas ganhando muito dinheiro. Não, mas isso. Ô Emílio, aqui, mesmo com tanto de lei, os caras já protegem já a empresa, porque você chega para trocar algum produto, nossa, é um empecilho do cara. Burocracia. Isso com tanto de lei, se não tivesse cultural então, isso, doutor? É cultural, Emílio. Eu acho que se houvesse bom senso, nem precisaria de lei. Nós temos aí 7 dias do direito de arrependimento. Compras pela internet, telefone. Imagina então que eu compro lá o show do Morgado, consumo esse show, mas ainda estou dentro dos 7 dias. Eu posso cancelar? É claro que não. Tudo se cinge à boa-fé. Se tivesse boa-fé, não precisava de lei. Agora, doutor, tem um problema que, no meu entendimento, é da própria justiça. Se a gente pegar as empresas que têm mais reclamações, a gente sempre encontra bancos, a gente sempre encontra empresas de telefonia. Vamos falar de telefonia porque é uma concorrência pequena, não tem tantas empresas de telefonia. Muitas vezes você é mal atendido, você fica várias horas, não resolve o seu problema. Eu não acho que é um acaso e eu sou azarado que eu sou mal atendido. Existe uma questão que eles têm menos gente do que deveria, eles não são incentivados a resolver rápido e tá tudo certo. Quando você dá uma multa, e às vezes acontece multa, a multa tem que ser grande o suficiente para o cara mudar a conduta. Quando a multa é baixa, por exemplo, internet. Eu fico sem internet, eu ligo reclamar. Aí eu falo, eu não quero pagar o serviço que vocês não entregaram. Só que eles falam, não vou te cobrar então um dia dos 30 que você contratou. Só que para começar, não fui só eu que fiquei sem internet aquele dia. Um monte de gente ficou, só que nem todo mundo tem tempo ou saco para reclamar. Outra coisa, tem vários outros dias que eu fiquei sem, mas eu não tive tempo de reclamar. A lei é muito permissiva nesse sentido. E o que mais tem é cada um brigando por si só, mas em mercados que são pouco competitivos, como é o caso de telefonia, a gente enxuga gelo. Sempre os mesmos problemas são repetidos. Pergunta e resposta ao mesmo tempo. Pergunta longa, mas é uma pergunta que já é uma resposta, doutor. Se você quiser, você não responde que já está incluído. Você concorda ou não concorda? Você concorda com o Sam? Eu sinceramente eu estava com medo. A minha pergunta é o que fazer para parar de enxugar gelo desse jeito. Não, você já deu a resposta. Aliás, foi muito bem, nem precisava. Parabéns. Para mais dicas, sigam o Sam. Pergunta longa com resposta doutor, eu tenho que pagar essa palestra dele, no tribunal eu diria siga o relator, mas exatamente, com certeza tem alguém assistindo aqui que está pendurado aí no telefone por horas tentando resolver um problema. Eu digo que o maior curso que a gente tem
de direito do consumidor, por exemplo, a dona da pensão. Todo dia chega uma encomenda em casa e alguma delas sempre tem um problema. 2 horas para resolver o problema, ou seja, a lei é boa. O que falta é efetividade, cumprimento dessa lei, a fim de que o consumidor não gaste tanto tempo. Tem uma teoria, isso que o Samir traz, que é a teoria da perda do tempo útil. Aquele que fica por horas no telefone para resolver o problema pode ser indenizado moralmente. Ô, doutor, o Zuzu colocou na resenha a entrega lá da televisão que o cara joga a televisão. Se puder colocar aí, Luquinhas, para ilustrar. Vai baixo. E baixos, por favor. Nesse caso aí, doutor, se não tivesse a câmera, o que o cara pode falar? Como é que ele ia provar que chegou assim, ó? Chegou assim isso aqui, os caras jogou. E quem é o responsável por isso aí? A empresa, ela tem que... O que o cara tem que fazer quando chega uma encomenda assim? Esse é mais um direito dos consumidores, inversão do ônus probatório. Quem tem que provar que o produto chegou incólume é o fornecedor, e não o consumidor provar que houve esse dano. Ou seja, tendo em vista a avaria, ele tem um prazo para bens duráveis de 90 dias para fazer a reclamação. Chegou, constatou, não precisava ser também exageradamente, aí ficou até demais, né? Olha, mas não. chegando Não, ele com fez qualquer certo. dano, Você queria que ele ficasse 10 horas na porta? Esperando o cara Você acha que ele tem que quebrar o aparelho? Não, ele não quebrou. Ele não entregou. quebrou, ele entregou. Quebrou o negócio. do chão, que era muito duro Ele é ali. entregador ou ele é protetor de encomenda? O certo é ter uma campanha que funcione também, porque tem muita gente que você toca e não... Não, o vizinho não. O cara não estava lá. Certo. Ele tá 13 horas lá, tentando achar. Então. Ele falou, deixa no vizinho. podia Ele falou, voltar com do o vizinho, claro que não. Jogou e entregou. E pega esse Tá entregue entregue, o produto. Não é Tá possível. certo o entregador, eu acho. Mas se o Uma show salva não- de palmas para o entregador. Não, Quero ver não chegar na vou granja. Uma salva de palmas para o entregador. Vocês não concordam? Não concordo. Ô, doutor, agora tem o direito do consumidor, menino. Mas também tem uma fé de muito cliente. Por exemplo, eu mexo com essa questão de colecionismo. Bonequinhos, vamos Gordão dizer da assim. espada. E tem muitas coisas que os preços são elevados. E eu participo de grupos e tal, e o que eu vejo muito é gente que vende. Por exemplo, você tem lá uma miniatura X e você compra ela, mas a sua tá estragada. O que o cara faz? Ele troca e fala, ó, veio quebrada. E, por exemplo, o Mercado Livre, ele dá ao cliente o direito de trocar. E o cara acaba ficando com a peça inteira e devolve a que já estava quebrada. Como que o vendedor faz para se proteger dessas práticas também? A nossa legislação consumerista, ela não prevê só direitos do consumidor, mas também do fornecedor. É um equilíbrio nessa relação. A gente tem um amigo em comum aqui, Emílio Dursinho. Dursinho, vira e mexe, tem esse problema aqui, aliás, um grande colega, e ele fala o que é, qual está no meu limite ou não. Se houvesse boa-fé, quer dizer, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem assim, a relação seria mais equilibrada. Que é a boa fé, né? Não, mas assim... Deixa eu só fazer o break agora. Vou fazer o break para o Reginaldo. Então vamos fazer um breakzinho. Cadê o Reginaldinho? Aí, ó, um break pro Reginaldo. Para você que está na rede de rádio, o nosso break aqui na programação da Jovem Pan. Manda lá, Reginaldinho. Mas, doutor, mas a boa-fé, assim, também, ela não dá o direito pro cara, pro vendedor. Porque se você troca a peça e fala que quebrou, a plataforma, no caso, por exemplo, o Mercado Livre, que é onde se faz muitas dessas transações, dá o direito de você devolver. Aí você fica com uma peça quebrada que você mandou uma inteira, o cara trocou lá, tanto que muita gente acaba filmando. Isso serve como prova de que você mandou uma peça inteira, um produto inteiro, não? Serve. O que é? Pode falar. Serve como prova e mais ainda, viu, Morgado? Nós temos a teoria do risco da atividade. Sim. Imagine uma loja que deixa expostas objetos de arte de elevado valor. Se porventura um consumidor esbarra ou tem um dano àquilo, faz parte do risco da atividade. Onde há o bônus, também há o ônus. Ou seja, o consumidor tem que estar ciente de que o fornecedor tem essa responsabilidade na sua atividade. Pode fazer mais uma pergunta? Claro, lógico. Não. Posso fazer? Tô falando aqui com o Emílio, segura aí, Bolão. Só um Vamos ficar em minutinho. silêncio. Ele tá comandando o programa, Todo você devia... mundo quietinho, né? come aí. O negócio é o seguinte, você vai numa loja, nas Casas Bahia, por exemplo, e você quer comprar um produto. Aí você vê que na internet está mais barato do que na loja física. E você fala pro vendedor, olha aqui, ó, esse é o preço na internet. Você pode fazer esse preço? Muitas vezes, os vendedores falam, não, isso é só na internet. Ele tem que adequar o preço ou não? Aí é livre atividade, né? Preços de loja virtual não necessariamente tem que ser o preço da loja física. Se é o preço na loja virtual, muitas lojas acabam fazendo até no balcão, mas não são obrigados. Agora tem uma coisa, Zuckerman, que é importantíssimo. Vi que o valor de um produto está muito abaixo, que não vale aquilo. Imagina uma geladeira que custe R$2. Perfeito. Vincula a oferta? Não, porque aí tem boa fé. Sabidamente, aquela geladeira não vale esse valor. Boa fé do consumidor também. Aí é Boa. trambique, né?
Normalmente o cara cai em golpe quando a vantagem é muito grande. Isso. É Não. o celular de R$1.000. Sim, como eu já caí várias vezes. 300 mangos. Comprei Aí o cara tênis fala, na Nike que custava £1.700, você compra por 500. O fone da Apple. O fone da Apple. Eu sou mais trouxa que tem aqui. Já. Aí nesse aí. Fala, comprei um fone igualzinho da Apple, paguei R$80. Custa 1.500, você paga 80, o cara vai te dar golpe. Esse exemplo do Zuckerman é interessante. Ele comprou lá o tênis do Mike, né? Mike, não Nike. Isso, do Por um Mike. valor muito abaixo. Quer dizer, se o valor estiver muito abaixo, o perfil da vítima de estelionato geralmente é o velhaco. Aquele que acha que vai tirar uma vantagem. Então desconfiem se o valor estiver muito Sim, abaixo. mas os caras são profissionais, Mas, eles fazem doutor, o site perfeito. Né? Esse negócio aí também prejudica, né? Por exemplo, passagem aérea é caro porque todo mundo tem um grupo de advogados, fala, você atrasou o voo, deixa comigo que eu processo a empresa e aí isso tudo vem no custo da passagem. Embutido. O cara vai embutir o processo, que diz que o que tem de processo. Outro dia atrasou o voo lá, o advogado veio atrás e falou, você não quer entrar com a justiça, eu posso arrumar para você, você ganha R$10.000. Que é isso? Tem isso, né? Tem picaretagem no meio, né? Isso você não quer falar, né, doutor? Não, tem sim. Isso você não quer falar. Advogado de porta de aeroporto. Eu sou professor, não nada de advogado. Eu gosto de ensinar e não de aplicar na prática. Existe a indústria do dano moral. Aliás, pessoas que vivem disso, caçando litigiosidade para ganhar fartas indenizações de dano moral. Mas o judiciário está atento a isso. Isso aí vai chegar uma hora que vai ser realmente, ou essa indústria vai prosperar. Inclusive aquele que ingressa com uma ação sem fundamento apenas para isso. É a litigância de má-fé. Se eu peço uma indenização, posso ser punido até 10% do valor daquilo que não é devido. É a má-fé no processo. Mas o cara, ele dá sempre, o juiz dá sempre dá sempre pro cara que tava viajando. Sim. E, porra, você não viu aquele que ele deu pra juiz 40 pau, que deu pra... Que era até uma juíza. Saiu essa notícia na... Mas eu não concordo não, Emílio. Não é sempre que o consumidor ele tem razão. Por exemplo, você está falando de companhia aérea. Perde uma mala pra você ver a burocracia que é. E o sistema que os caras fazem pra você reclamar. Eu sei, mas é qualquer coisa. É qualquer coisa. Atrasou o voo, você entra na... É uma indústria, né? Sabe? Então. Tem isso. Mas aí a passagem vai ser mais cara. Porque isso vai estar embutido. É que nem as roubo. As grandes magazines, eles cobram um pouco mais caro porque... Tem o roubo lá, tem o cara que passa lá. Já tá dentro dessa conta. O chocolate lá das lojas americanas. Perfeito, que o cara rouba. Que todo mundo roubava o chocolate. Já tá. Alguém tá pagando, né, Sami? O Sami sabe que não é assim. Exato. Tem uma conta, né? Mas também há casos graves aí, planos de saúde. Quantas pessoas não morrem aguardando um remédio, uma internação? A lei existe, ela é bastante rigorosa no Brasil, mas ela salvaguarda um problema cultural que a gente tem no país de não ter a proteção dessas pessoas. Se mesmo a gente que às vezes tem conhecimento legal passa por problemas graves, imagine aquela pessoa que não é instruída e não consegue efetivar seu direito. Onde que tem mais reclamação, doutor? Qual é Existe um ranking do Procon que, na verdade, diz que a telefonia é campeã, depois bancários e plano de saúde. São os 3 segmentos que mais trazem problemas para os consumidores. Telefonia, bancário e plano de saúde. Plano de saúde é que o plano não cobre, né? Muitas aí você tem que ir no Na hora que juiz. precisa, às vezes Durante o plano... 20 anos o consumidor contribui e naquele momento que ele precisa, existe uma carência, existe um problema de doença pré-existente que impede que ele use um serviço que ele tem direito. Uma das ferramentas é a burocracia, né? O cara coloca muita burocracia pra ferrar. Quem lê contrato? Contrato de plano de saúde às vezes é um livro, né? Nem advogado lê. E às vezes, a verdade, isso te pega mais adiante. Mas são cláusulas abusivas que podem ser derrubadas no judiciário. Caramba. Muito bom. Fala, Muito bem. Mas aí você tem que ir no juiz. É um trabalho danado, né? Demorado. O Brasil é ruim, né, doutor? Com força. O Brasil é um lugar bem Beira com meia abismo. boca, né? Porque, você vê reclamação do que é mais importante, né? Banco, que é o seu dinheirinho que você guarda. Saúde, telefonia, mais ou menos. Outro dia, Claro, aqui não pegava, voltou a pegar, Claro. Tava ruim, aqui Claro. que não pega. Tava ruim aqui. Agora Passou um dia aí meio E difícil. parece que se agrava, viu, Emílio? Porque agora o atendimento é por IA, inteligência artificial. Aí você acha que tá falando com o ser humano, mas tem um robô do outro lado que não entende o seu problema, só se agrava. Você perde horas de trabalho, horas de convívio com a família. A teoria da perda do tempo útil. É isso aí. Bom, vamos agradecer uma presença ilustre, encantadora. Hein, doutor? Você é amigo do Durso? O Dursinho é um grande colega, meu padrinho de casamento. Compra Você sabe que o Dursinho... Dursinho. O Dursinho,
Ele é um grande advogado. É muito bom. Pros outros. Ele é o melhor advogado de digital. internet, Crime digital. crime Ele resolve qualquer problema, menos o nosso. Só pros outros. Menos o nosso. É impressionante. Menos o dele celulares? também, né? Menos o dele. É impressionante Deixa um a celular em eficiência do Dr. Durso. Resolve Gente qualquer boa. problema. O nosso, ele não consegue. Não é, Sami? Gente Ele dá umas dicas. Isso. Dá uns caminhos. Mestre do Marcos. Ele dá uma ajuda. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Valeu, Muito bem. doutor. Valeu, doutor. Suzy, então nós estamos vivendo aí o dia do consumidor, a semana, o mês do consumidor. Exato. Tem o Instagram. É isso, lá, Zuzu? importante dar o Instagram dele. Muito, Zuzu. E é o seguinte.